Olá, seja bem-vindo a mais essa meditação astrológica. E hoje, tão especial, porque hoje o Sol aceita ser eclipsado, não como uma derrota, mas como uma transformação. Um eclipse solar total em Leão é um dos eventos mais raros e mais poderosos que o céu pode oferecer. A Lua, 400 vezes menor que o Sol, se coloca exatamente entre a Terra e o astro-rei, e o cobre perfeitamente. Uma coincidência tão precisa que parece intencional, como se o cosmos soubesse exatamente o que precisa acontecer. E hoje, esse momento acontece com uma configuração que raramente se vê. 4 corpos em Leão: Sol, Lua, Mercúrio e Júpiter, todos no mesmo campo, da transformação profunda, da morte simbólica, do que só emerge quando o ego aceita baixar a guarda. O brilho de Leão não está no palco esta noite, está nas profundezas, está no que fica quando a máscara encontra a sombra. Este é um eclipse de nó do sul, e isso muda tudo. O nó do sul, em 29 graus de Leão, confirma: este não é o começo pela acumulação, é um começo pelo esvaziamento, pelo encerramento consciente de uma identidade que já cumpriu a sua função, pelo espaço que só aparece quando a mão larga o que sustentou por tempo demais. O nó do norte, em 29 graus de Aquário, aponta o caminho, não o brilho que precisa de palco, mas a luz que circula em benefício de algo maior, não o protagonismo, a presença. Saturno e Netuno estão juntos em Áries, em quadratura com esse eclipse. Esta é a tensão mais exata do mapa, e é ela que sustenta o campo inteiro. Saturno em Áries representa as estruturas que vieram pela linhagem, as regras como sobre ser forte, como merecer, como liderar, o que foi construído para sobreviver. E Netuno, ao lado de Saturno, dissolve o que dessas estruturas foi construído sobre ilusão, a identidade aprovada pelo sistema, não a escolhida pela alma. A mensagem? Antes de libertar, honrar. O que veio antes de você tem valor, mesmo que precise ser transformado. Do outro lado de Leão, em oposição direta, Plutão em Aquário, retrógrado, em profundidade, aguarda. Ele representa o campo coletivo que só pode ser plenamente acessado quando o indivíduo para de precisar ser o centro. Plutão transforma, mas a sua transformação neste eclipse vai de dentro para fora. Não é a explosão, é a dissolução do que estava se sustentando artificialmente. E Quirón em Touro, retrógrado, traz a ferida mais íntima, a de não se sentir suficientemente valioso para criar sem precisar de audiência, para existir sem precisar ser visto, para brilhar sem precisar provar. A cura de Quirón em Touro passa pelo corpo, pelo ato concreto de criar como um fim em si mesmo. Urano em Gêmeos, em sextil com esse eclipse, traz o inesperado como portal. Onde nenhuma saída era visível, uma se abre. O relâmpago que liberta onde havia paralisia. Esta meditação foi criada para este campo, para que você possa descer ao coração deste eclipse com consciência e emergir com a identidade mais verdadeira, que emerge quando a máscara encontra a sombra. Não o brilho que precisa de aprovação, a luz que existe antes de qualquer olhar. Então, encontre uma posição confortável, deixe os seus olhos se fecharem e venha comigo. Respire fundo
inspire pelo nariz lentamente até o ventre e expire pela boca, liberando o que não é mais necessário. Mais uma vez, inspire e expire. Você está aqui, neste momento limiar. O Sol está sendo eclipsado e, ao mesmo tempo, a luz real está prestes a se revelar. Coloque uma mão no centro do peito. Sinta o calor da mão no coração. E faça silenciosamente uma intenção para essa jornada. O que você está disposto a deixar que seja eclipsado em você, para que algo mais verdadeiro possa emergir? Que máscara pode descansar? Que identidade já cumpriu a sua função? Não precisa ter resposta agora. A intenção foi plantada e o campo vai revelar o resto. Imagine que você está num campo aberto. É pleno dia, mas diferente. O sol está no céu, mas a luz mudou. Há algo acontecendo acima de você que transforma toda a qualidade do ar. Uma sombra suave se move. O azul do céu começa a escurecer em torno do sol. Não como a chegada da noite, mas como algo que nunca acontece assim. Você olha para o alto, não diretamente, mas para o horizonte, e vê a luz mudando de dourada para laranja, para âmbar, para algo que não tem nome exato. O campo ao redor fica quieto, os pássaros param, o vento cessa, como se tudo soubesse que algo sagrado está acontecendo. E então, o momento da totalidade. O sol desaparece atrás da lua, e onde havia uma estrela ofuscante, aparece um anel de luz pura, a coroa solar, a corona, visível apenas durante este instante raro. Um anel de fogo branco ao redor da escuridão perfeita. E no céu, estrelas, estrelas no meio do dia. O céu revela o que estava sempre lá, invisível por trás do brilho natural. Você sente o campo inteiro suspenso. O ar resfriou levemente. Seus pés estão no chão. O chão é real, sólido, presente. Você está aqui, dentro deste momento que o cosmos preparou. Este é o lugar onde vamos trabalhar, entre a luz e a sombra, entre o que foi e o que vai nascer. Respire. Você está em segurança aqui. E agora você vai entrar em 4 portais. O primeiro portal, a luz que desce ao fundo. No campo sob o eclipse, à sua frente, há uma entrada. Não é uma porta para cima, é uma porta para baixo. Uma escada que desce, mas que é feita de luz, não de escuridão. Como se o eclipse apontasse para dentro. A luz que você busca não está no palco, está nas profundezas do seu próprio coração. Você desce. E lá embaixo há uma câmera, não assustadora, íntima, aquecida, uma câmara de ouro e sombra, onde a luz do eclipse entra de forma suave, como se fosse filtrada pelo próprio coração. E no centro desta câmara há um espelho, mas não o espelho que você costuma ver, o que reflete a imagem que você projeta para o mundo.
esse espelho é diferente. Ele mostra o que está por trás da performance. Você caminha até o espelho e olha. O que você vê? Não o papel, não o título, não a versão que foi construída para ser aprovada, para brilhar de forma adequada, para liderar da forma que foi ensinada. O que está por trás de tudo isso? Observe como essa imagem se apresenta. Ela está tensa, cansada, aliviada por finalmente poder aparecer sem a armadura? Agora a pergunta do eclipse de Nó do Sul. Esta identidade, a que foi construindo ao longo do tempo, ela é quem eu realmente sou? Ou é quem eu aprendi a ser para receber amor, reconhecimento ou segurança? Sem julgamento, apenas observação. Agora, imagine um botão no espelho. Não é o botão do brilho da imagem, é o botão da verdade por trás da imagem. Gire-o suavemente. À medida que gira, algo muda no que você vê. A máscara suaviza. O que estava por trás da performance começa a aparecer, mais simples, mais vulnerável, mais real. Como é essa imagem? Ela não é menor, é mais verdadeira. E há algo de profundamente descansado nela. Como se dissesse, finalmente posso parar de sustentar algo que não sou mais. Coloque a mão no peito, inspire fundo e deixe essa imagem, a mais verdadeira, entrar pelo seu coração. Não como perda, como alívio. O eclipse não apaga a luz. Ele revela o que a luz sempre foi, antes de qualquer palco. Suba as escadas e retorne ao campo. Vamos ao portal 2. O que vidas antes de mim construíram? No campo, sob a corona, você percebe algo ao fundo. Uma construção antiga. Não é uma ruína, é uma fundação. Sólida, pesada, construída para durar. Feita de pedra e de tempo. Você caminha até ela e, ao se aproximar, começa a sentir o peso que essa estrutura carrega. É o peso das gerações. Saturno em Áries na casa 4 está aqui. As regras sobre como ser forte, como merecer, como liderar sem mostrar fraqueza, como sustentar sem pedir ajuda, como ser digno de amor, as condições que foram instaladas antes mesmo de você ter palavras para questionar. E Netuno, suave e dissolvente, está ao lado. Ele não destrói a fundação. Ele umedece o que nela foi construído sobre ilusão. O que pareceu certo, mas nunca foi realmente escolhido. Você entra na fundação e olha ao redor. Há 2 salas. Na sala da esquerda, o que essa fundação deu de real? A força, a capacidade de sustentar, a integridade que veio da dureza. O que funcionou, mesmo que doesse. Na sala da direita, o que ela cobrou, o que foi sacrificado em nome da identidade aprovada, o que precisou ser escondido, suprimido
ou fingido para caber dentro das regras herdadas. Coloque uma mão apontada para a esquerda, o que a linhagem deu de valor, e uma mão apontada para a direita, o que ela cobrou. Sinta as duas. Sinta o presente e sinta o custo. Agora uma pergunta de Saturno. O que dessa estrutura eu escolho honrar, porque é minha fundação real? E uma pergunta de Netuno. O que desta estrutura já cumpriu sua função e pode agora, com gratidão, ser liberado? Isso não é traição, é evolução. Honrar o que foi construído antes é o que torna possível transformá-lo. Imagine que você inclina levemente a cabeça, como um gesto de reconhecimento silencioso para quem veio antes, para o que sustentou, para o que permitiu que você chegasse até aqui. E depois de inclinar, você se endireita, mais leve, com a fundação honrada e a nova forma, mais verdadeira, começando a se arquitetar. Respire. Saia da fundação e retorne ao campo. No terceiro portal, vamos do protagonismo à presença. No campo, há um horizonte que você ainda não havia visto. À distância, bem à distância, do lado oposto ao eclipse, há um vastidão, não um lugar específico, um campo de energia que você sente mais do que vê. É o coletivo. É Plutão em Aquário. Você começa a caminhar em direção a essa vastidão. E enquanto caminha, algo começa a acontecer. Uma sensação de que há algo que você carrega dentro do peito, nos ombros, na cabeça, que é pesado demais para levar até o horizonte. Não é fraqueza, é o peso de precisar ser o centro. Plutão não está aqui para destruir o talento. Está aqui para perguntar uma coisa. O que você criou, liderou, ensinou, construiu, foi para alimentar uma necessidade de ser reconhecido? Ou foi para alimentar o campo? Observe o que sente nessa pergunta. Não com culpa, com honestidade. Porque a resposta provavelmente é os dois. Sempre os dois. A questão não é eliminar o desejo de ser visto. A questão é quando o desejo de ser visto se torna maior do que o desejo de servir. O que acontece com a qualidade do que você cria? Agora imagine que você abre as mãos e nelas está o que você carrega, o seu talento, a luz, o que você tem a dar. Observe, isso pertence a você ou pertence ao campo. Imagine que você abre as mãos ainda mais e o que estava nas mãos começa a se expandir. Não desaparece, mas cresce além das mãos. Circula, vai em direção ao horizonte de Aquário. E o efeito imediato, suas mãos ficam mais leves. E paradoxalmente, o que circula se torna maior do que o que ficava guardado. A crença que estava aqui
preciso ser o centro para ter valor? Observe ela agora. Como ela aparece depois desta experiência? Respire. Lutão não pede que você desapareça. Ele pede que você aprenda a ser tão presente que não precise mais ser o maior. Apenas real, apenas em serviço, apenas verdadeiro. Retorne ao campo central. Atravessaremos o quarto portal, a ferida que cria sem precisar ser vista. Esse quarto portal é o mais quieto de todos. Não há porta, não há escada, não há horizonte distante. Há apenas um espaço dentro do campo onde o chão é macio, um lugar para sentar. Você senta no chão, neste campo sob a corona do eclipse, encostado na terra de touro. Quiron está aqui. E aqui há uma dor antiga, não gritada, silenciosa. A dor de não se sentir suficiente para criar sem precisar ser aprovado primeiro. Aquela voz que diz: só vale a pena mostrar se alguém achar bom. Só vale a pena criar se alguém reconhecer. Só vale a pena existir assim se for notado. Observe onde essa voz mora no seu corpo. No peito, na garganta, na barriga. Quiron em touro não cura pela mente. Ele cura pelo corpo, pelo contato com a terra, pelo prazer concreto do ato de criar, sem testemunha, sem audiência, sem julgamento. Respire fundo e sinta o chão sob você, o peso do seu corpo, o contato com o que é real, concreto, físico. Agora imagine uma criação, qualquer coisa que você faria se ninguém nunca fosse ver. Se não houvesse clique, curtida, reconhecimento, resultado. O que você criaria só por criar? O que daria prazer simplesmente pelo ato, sem necessidade de destino? Deixe essa criação aparecer na sua mente. Não avalie, não analise. Apenas observe o prazer de imaginar isso existindo. E agora, Urano em Gêmeos entra de forma inesperada. Um insight, uma direção que você não havia visto. Uma saída onde não havia nenhuma. Uma forma de criar, de expressar, de existir e não precisava de aprovação, porque é nova demais para ter sido aprovada por alguém ainda. Coloque as duas mãos no chão. Sinta o calor da terra em touro. Inspire fundo. E enquanto expira, deixe entrar uma luz pela base do seu corpo. Uma luz que sobe pelos pés, pelas pernas, pelo ventre, pelo peito. A luz da cura de Quiron. O que você cria é valioso, não porque alguém aprovou, porque veio de você. E onde aquela dor estava no seu corpo? O que há agora? Mais espaço, mais chão.
a sensação de criar por inteireza, não por medo de não ser suficiente. Respira. Você atravessou os 4 portais. E antes de retornar, não só com a mente, mas no corpo, receba estas afirmações e deixe cada uma pousar. Eu não preciso do olhar de ninguém para saber que sou real. O que vim fazer aqui não precisa ser maior, precisa ser verdadeiro. Honro o que veio antes de mim e me liberto para o que vem depois. Crio porque sou, não para provar que sou. A luz que sou não me pertence, ela passa por mim e ao circular se torna maior. E o mantra deste eclipse solar, 3 afirmações, 3 campos. A primeira é de Leão, a libertação do que cumpriu sua função no Nó do Sul. A segunda é de Aquário, o pertencimento ao campo maior no Nó do Norte. E a terceira é da casa 8, o renascimento que só acontece depois da descida. Então repita comigo, em voz alta ou em silêncio. Eu me liberto. Eu pertenço. Eu renasço. Eu me liberto. Eu pertenço. Eu renasço. Eu me liberto. Eu pertenço. Eu renasço. Este mantra é o campo deste eclipse. Nos próximos dias, especialmente em 15 de agosto, quando Mercúrio encontra Júpiter em conjunção exata e o insight se expande, volte para este mantra. Ele é um portal que permanece aberto. Comece a sentir o seu corpo novamente. Os pés no chão, o peso, a respiração. Mova suavemente o dedo das mãos, depois dos pés. Faça um movimento leve com o pescoço, de um lado para outro. O eclipse está terminando. O Sol começa a reaparecer. Mas não é o mesmo Sol que entrou. É o Sol que aceitou ser eclipsado e por isso ficou mais verdadeiro. E você não é a mesma pessoa que chegou aqui. Você tocou o que estava por trás da máscara. Você encontrou o que veio antes e começou a liberar o que não cabe mais. Você abriu as mãos e deixou a luz circular. Você criou por um instante sem precisar de audiência. Quando estiver pronto, abra os olhos lentamente. E nos próximos dias, observe o que pede para ser encerrado sem drama, o que surge como chamado criativo inesperado, as narrativas sobre si mesmo que começam a mudar, as relações onde o equilíbrio quer se reorganizar. E em 15 de agosto, o insight que chega com Mercúrio e Júpiter em conjunção. A luz que foi eclipsada não sumiu, ela foi para dentro. E o que vem de dentro é o que sustenta qualquer forma de brilho real. Gratidão por ter estado aqui comigo neste campo. Que assim seja.